meditando, buscando a presença do Senhor. E vamos abrir em João capítulo 3. João capítulo 3. Nesse capítulo, nós temos a história de um homem chamado Nicodemos, vindo até Jesus. Esse homem Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era como que uma corte de decisões entre os judeus. Então ele era um dos principais dos judeus, porque ele fazia parte desse sinédrio, dessa corte, onde as principais decisões eram tomadas. E ele foi ter com Jesus, reconhecendo que Jesus era mestre. E na conversa com Jesus, a respeito desse homem ainda, nós sabemos que ele era idoso. No versículo 4, quando Jesus diz a ele da necessidade de nascer de novo, ele diz ao Senhor Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Nascer de novo, né? Sendo velho. Então, ele se apresenta como um homem idoso. Então ele era um dos principais dos judeus e era um homem idoso, já bastante experiente, vamos dizer assim. E depois, um pouco mais abaixo, no versículo 10, diante dessa conversa que ele está tendo com Jesus, e Jesus está apresentando a ele o Espírito Santo, que é o que eu quero falar um pouco para os irmãos. E o Senhor Jesus diz para ele no versículo 10: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então ele não estava entendendo aquele assunto, não é? E era de se esperar que ele de fato não entendesse. Mas o fato é que nós temos aqui um homem de alta reputação, líder entre o povo, idoso e mestre em Israel. Ele era um profundo conhecedor da palavra, das Escrituras, e não só conhecia, como também era mestre e ensinava. E o Senhor fala com esse homem a necessidade dele conhecer o Espírito Santo, nascer de novo. No momento em que Jesus falava isso a ele, pelo próprio tempo em que se encontrava, ou seja, na transição do Velho para o Novo Testamento, e considerando que no Novo Testamento eles nada sabiam sobre o propósito de Deus a respeito de um novo nascimento, então esse homem, ele não podia entender o que Jesus estava falando. Mas o fato é que essa situação nos permite entender algumas coisas, ou sermos despertados para começar a entender. O Senhor, quando fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, ele diz no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Primeiramente, no versículo 3, o Senhor tinha dito: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele fala aqui duas ideias: nascer de novo e reino de Deus. Nicodemos era um homem importante, idoso e mestre. E o Senhor diz a ele que ele tem de nascer de novo. Ele foi ter com Jesus tarde da noite. Ele não queria ser visto provavelmente pelas outras pessoas, se encontrando com o Senhor, em função do cargo dele, da função que ele tinha, e considerando que o Sinédrio sempre tramava a prisão e a morte do Senhor. E por fim mataram o Senhor, né? A morte do Senhor, é claro, o Senhor se entregou, não é? Mas tudo foi tramado pelo Sinédrio. E Nicodemos estava ali no Sinédrio. E no Evangelho de João, num determinado momento, em que Jesus começa a ser julgado, Nicodemos se manifesta ali, tentando fazer algum tipo de defesa do Senhor, já toma uma invertida de todo mundo. E ele é obrigado a se calar, mas ele estava ali. Então esse homem era um homem que tinha um anseio. Ele foi se encontrar com Jesus. Ser importante não o satisfazia. Ser idoso não o encheu de sabedoria. E ser mestre também não o satisfez no seu conhecimento. E aquele jovem pregador, Jesus devia ter entre 30 ou 33 anos, despertou profundamente o interesse nesse homem. E considerando a pessoa que ele era, principalmente a sua ligação com o Sinédrio, ele foi se encontrar com o Senhor. Havia um risco nisso, mas ele foi se encontrar com o Senhor. E o Senhor fala para ele que ele precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. Para ele, no seu conceito, e era o conceito de todo mundo, o reino de Deus era o próprio reino de Israel. Mas agora o Senhor fala em ele ver o reino de Deus. Que para ver o reino de Deus ele tem que nascer de novo. Aí surgem duas perguntas para ele, na cabeça dele. Mas ver o reino, eu não estou vendo o reino, eu não estou em Israel, não é esse o reino de Deus? E a segunda coisa, que negócio é esse de nascer de novo? Então o Senhor diz para ele, no versículo 5, a respeito de nascer da água, nascer do Espírito e entrar no reino de Deus. Nascer da água, no Evangelho de João, em todos os Evangelhos, tem uma ligação ao batismo de João, ao ministério de João, que preparava o caminho para o Senhor. E o que João fazia para as pessoas era batizá-las para o arrependimento. Então a pregação de João era extremamente agressiva, no sentido de apontar o pecado nas pessoas e de fazê-las sentir a necessidade de um profundo arrependimento. E quando as pessoas eram tocadas pelo ministério de João e pela sua pregação dura e se arrependiam, então João as batizava na água e dizia: eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então nascer da água significa dar boas-vindas a João Batista. Então, quando ele disse a Nicodemos
sobre nascer da água, era como se ele estivesse dizendo: você já foi a João Batista? Você, membro do Sinédrio, idoso, respeitável, mestre, você precisa ir lá em João Batista. Você tem que receber a água do batismo de João. Você ainda precisa de um arrependimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Senhor está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você tem que rever toda a sua vida, porque o Senhor está fazendo coisa nova. O Senhor está introduzindo um novo tempo. E esse novo tempo começou com João Batista. Você sabe muita coisa, mas você precisa entender que chegou o tempo das profecias se cumprirem. Então, você veio até mim, mas você já foi até João Batista? Então ele falou sobre nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito, se ele pôde entender que nascer da água era receber o ministério de João, talvez isso pudesse ter ficado claro para ele. A respeito de nascer do Espírito, certamente ele não entendeu nada, como também nós não teríamos a mínima chance de entender. Mas eu entendo que antes eu achava que Jesus estava sendo duro com ele, mas hoje eu acho que o Senhor estava sendo bastante paciente com ele e de certa forma ajudando ele a entender o que ele foi buscar ali quando foi atrás de Jesus. Havia um grande anseio nele, né? Ele estava intrigado com aquele homem, com esse profeta, com esse pregador, com esse milagreiro. Então ele foi lá. E se ele queria conhecer Jesus, queria entender Jesus, então o Senhor começou a falar coisas complicadas para ele. E ele sempre dá sinais de que não está entendendo nada. Versículo 7, o Senhor diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Mais bem colocado esse versículo, poderíamos ler assim: não fique admirado de eu dizer que o importante é nascer de novo. Fala, puxa vida, então como é que nós vamos fazer? O que é isso? Se não é voltar a segunda vez ao ventre da mãe? O que é nascer de novo? Olha que pergunta ingênua que Nicodemos fez para Jesus. Como pode um homem velho voltar ao ventre materno? No versículo 4. Então, o Senhor estava falando de coisas elevadas para quem não tinha a mínima condição de entender. Mas o Senhor estava falando. Era mais ou menos querer ensinar matéria de colegial para quem está entrando na primeira série do primeiro grau. Em vez de alfabetizar, você já está ensinando a equação do segundo grau. De conceitos de biologia, conceitos de física. Irmãos, o Senhor é assim conosco também. As melhores coisas são difíceis de entender. O que nós queremos do Senhor? As melhores coisas são difíceis de entender. Então, quem caminha na direção do Senhor, o Senhor caminha na direção dele. Se nós vamos ao Senhor, o Senhor vem até nós.
se nós demonstramos interesse por conhecer as coisas do Senhor, na profundidade que elas se fazem necessárias de serem entendidas, o Senhor vem na nossa direção. O Senhor não premia a superficialidade. Muitas vezes nós desanimamos, ficamos apáticos, abatidos até, porque nos falta conhecer o propósito de Deus. Então ele estava dizendo coisas aqui muito difíceis para Nicodemos, mesmo para um homem naquela posição, naquela idade e sendo mestre em Israel. Mas será que o Senhor não queria que de fato ele entendesse? Mas as melhores coisas do Senhor, irmãos, dependem de nós queremos caminhar na direção do Senhor. Tiago nos diz: achegai-vos a mim, e eu chegarei até vós. Bom, então o Senhor disse, versículo 7, o importante é nascer de novo. Não fique admirado do que eu estou dizendo. Mas ele estava admirado. E talvez nós estejamos admirados. O que significa isso que o Senhor está falando para Nicodemos? Versículo 8 e o versículo 9. O vento sopra onde quer. Presta atenção, versículo 8. O vento sopra onde quer. Presta atenção, olha, presta atenção. Considere esse versículo. Acompanhe o raciocínio de Jesus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Os irmãos entenderam? Alguém quer levantar e compartilhar alguma coisa sobre esse versículo? Eu vou ler de novo. Presta atenção. Ele está dando um exemplo, uma figura, para mostrar uma realidade espiritual. Primeiro o exemplo, depois a realidade. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E aí? Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Vocês não puderam, Nicodemos também não pôde. Então nós não somos melhor que Nicodemos, né? Eu acho até que Nicodemos era melhor do que todos nós outros, né? Versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. O Senhor Jesus está dizendo, nós, acho que ele está falando da Trindade ali, né? Nós dizemos o que sabemos. Jesus está dizendo o que sabe. Está testificando o que tem visto diante do Pai. Mas Jesus tem uma queixa: mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Bom, irmãos, as coisas melhores do Senhor, as coisas que nos enchem de fé e nos enchem de comunhão com o Senhor, que nos dá uma fé ousada e uma realidade viva de Deus na nossa vida,
As melhores coisas são difíceis e Deus não facilita. O que o Senhor requer de nós, irmãos? Busca, desejo. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, o Senhor diz. É impossível que alguém vá até o Senhor e não encontre o que está querendo, a menos que desista no meio do caminho. Agora, eu quero, para encerrar, ficar só com esse versículo 8. Vamos tentar entender isso aqui. Na primeira parte, irmãos, o que nós temos é um exemplo, uma ilustração. Como no capítulo 4, ele vai falar com a mulher samaritana. E quando ele fala com a mulher samaritana, ele vai falar com a mulher samaritana principalmente sobre o quê? Quem lembra? Também o Espírito. Só que lá ele fala do quê? De beber? De água? De adoração? Aqui ele usa o exemplo do quê? Do vento. Quais são os exemplos? As figuras que nós temos do Espírito Santo? As principais. Vento e água. Vento e água. No dia da ressurreição do Senhor, no Evangelho de João mesmo, capítulo 20, no dia da ressurreição, ele já tinha aparecido para as mulheres, já tinha aparecido para os dois a caminho de Emaús. Todo mundo foi avisar os apóstolos, mas os apóstolos não acreditavam. Aí no final da tarde ele mesmo se colocou no meio dos discípulos. E diz ali que o Senhor soprou o Espírito Santo. Então ali começa a história do Espírito Santo vindo para dentro da experiência do homem. Então o sopro tem a ver com o mover do Espírito Santo. E depois de 50 dias do Senhor ter aparecido e soprado o Espírito Santo, o Senhor voltou a aparecer de novo na forma de um vento. Um vento impetuoso. Os discípulos estavam obedecendo ao Senhor e esperando que do alto fossem revestidos de poder. Depois que o Senhor subiu aos céus, no 10º dia, eles estavam reunidos e o Senhor veio como um vento impetuoso e encheu a casa. Então nós temos sopro do Senhor Jesus, nós temos vento impetuoso enchendo a casa. Isso diz respeito ao Espírito Santo. O Senhor veio para nos trazer, entre outras coisas, mas principalmente o Espírito Santo. E aqui diz assim: o vento sopra onde quer. Vamos falar do vento, de um vento forte. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, ou ouves o seu som. Não é assim? Somente quando o vento entra por um corredor ou por alguma coisa, ele até assobia, né? Mas de qualquer maneira, um vento forte, você ouve o som dele. Uma brisa você não ouve. Você ouve talvez uma folha mexendo. Mas quando um vento é forte, você ouve o som dele. Mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Agora a gente sabe, né? Porque a meteorologia, né, faz a leitura dessas coisas. Mas naquele tempo o vento era algo totalmente misterioso. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Mas o
que eu quero impressionar os irmãos? Com duas coisas. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Isso confere ao vento um aspecto misterioso. Mas tem algo que é perceptível. Ouves o seu som. Ouves o seu som. Então aqui é um exemplo. Um exemplo do Espírito Santo. Uma figura. O Espírito Santo vem. Ele vem de onde? Por exemplo, numa reunião. Ele vem de onde? Vem de cima, vem de lá. Ele entra pela porta, entra por aqui. Né? Ou então, ele vem de onde? Ele vem do Josiano tocando música ali. Vem da oração dos irmãos. De onde vem o Espírito Santo? Vem de onde quer. Mas de onde ele pode vir? De todos esses lugares. Hã? Não é? Não sabes de onde vem nem para onde vai. E para onde ele quer nos levar? Para onde o Espírito Santo quer te levar? Você acha que o Espírito Santo quer alguma coisa com você? Hã? Quer? Ou você vai levando essa vidinha mesmo? Você acha que o Espírito Santo quer alguma coisa com você? Quer? Então deixa ele te levar. Você sabe de onde ele vem? É bom saber. Fica ligado. Mas ele vem? Ele sopra? Jesus soprou? Quando ele falou, olha, fique todo mundo em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele veio? Ele sempre vem? Então, ouves a sua voz, ouves o seu som. O vento é invisível, é ar, você não sabe, é movimentação de ar, não sabe de onde vem, nem para onde vai, e ele sopra do jeito que quer. E ouves a sua voz. Bom, esse é o exemplo. Agora vamos ver o que isso significa para nós. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora não estamos falando mais de vento, agora estamos falando do Espírito. E como é que é todo o que é nascido do Espírito? Assim é todo o que é nascido do Espírito. Talvez a melhor tradução aqui seria: assim será, ou poderá ser, ou todo que é nascido do Espírito pode ser conduzido dessa maneira, pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo? Amém. E agora? Agora nós temos que ser soprados pelo Espírito Santo. E alguém já colocou o seguinte exemplo, que eu acho muito apropriado. Imagine um barco à vela, no meio do mar. A propulsão dele é o vento. E a direção dele também é o vento. Ele vai para onde o vento levar. E se o vento sopra para onde ele não quer ir, tem que abaixar as velas e esperar o vento favorável. Vocês estão vendo o Espírito? Sabe de onde ele vem, de onde vai, o que ele quer? Mas você ouve a sua voz? Essa é a questão. É isso que eu quero provocar nos irmãos. Eu acho que é o que Jesus queria provocar em Nicodemos. O Nicodemos não entendeu nada. Jesus parece que não veio para explicar, veio para confundir. E nós não estamos meio confusos com essas palavras de Jesus? Mas não é boa essa afirmativa?
que o que é nascido do Espírito é alguém que tem essa possibilidade de vida, de viver soprado pelo Espírito, de ouvir a sua voz. Então, irmãos, eu vou parar aqui. Vamos louvar o Senhor um pouco, vamos orar e vamos ficar perguntando essas coisas do Senhor. Eu não tenho mais explicação para dar. Nem a minha experiência é tão maravilhosa para poder ficar dando detalhes. Eu também quero aprender. Será que se você sentar numa cadeira e disser: Senhor, agora eu vou falar contigo, Senhor, vou pôr a mente no Espírito, vou tocar na vida, vou me encher de paz. Isso acontece? Acontece? Tem acontecido? Quando? Pelo menos na reunião, quando você vem aqui, tem acontecido? Isso é algo a ser buscado, irmãos. Treina aqui na reunião, que você vai ficar forte para fazer fora da reunião. E eu vou dizer, não tem outra maneira de vivermos bem, senão nesse soprar do Espírito. A mente posta no Espírito é vida e paz. Estava conversando com o irmão e falou: mas como é que é esse negócio do Espírito? Será que é uma questão de êxtase? O pentecostal, quando fala do Espírito, ele está falando de umas coisas bem exageradas, relacionadas principalmente aos dons do Espírito Santo. Falar em língua, ter visões, ter êxtases, sair de si mesmo. E tudo isso pode acontecer. Mas nós estamos falando de dons espirituais. E os dons não estão aí para acontecer de qualquer maneira. Não estão. Mas tem algo que está aí para acontecer o tempo todo. O Espírito nos traz paz. Amém. Então nós temos que separar a questão do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, que é o que o pentecostalismo prega. Então você vai no culto pentecostal, eles cantam alto, eles falam forte, eles oram berrado, porque eles querem. Tem que acontecer alguma coisa aqui. Ei, fogo! Ei, glória a Deus! Ai! Aí alguém ali começa a falar em língua, glória, aleluia! Ninguém entende nada, não acontece nada, não muda nada, a turma sai dali e vai brigar em casa. Então os dons existem, e são maravilhosos, mas quem não entender que dom é para edificação da igreja, e o Espírito concede a cada um como quer, e se move na hora que quer, e não conhecer o mover interior do Espírito, que nos enche de vida e paz, e isso é para todo o tempo, isso é permanente, isso é para vivermos assim, se formos de fato soprados pelo Espírito e ouvirmos a sua voz. Então a coisa fica maravilhosa, a nossa vida tem paz, nós somos transformados à imagem de Cristo, o que temos pedido alcançamos. Então, irmãos, quando falarmos do Espírito, pense primeiramente em paz. O resultado imediato e certo, que qualquer hora que você buscar, você vai obter, se você aprender a respeito do Espírito Santo, é paz. Amém. Paz. Se vai falar em língua, não é certo. Se vai ter uma visão, não é certo.
essas coisas, dos dons espirituais. Isso não é certo. O Senhor vai fazer conforme quer, do jeito que quer, na hora que quer. Mas tem uma coisa que o Senhor quer toda hora: o vento sopra onde quer, e o Senhor quer toda hora nos trazer paz. Amém. Paz. E nós não precisamos nada mais do que paz. Paz, não estou falando paz circunstancial, eu estou falando da paz que o Espírito Santo produz em nós. O Senhor Jesus disse, tudo no Evangelho de João, que é o Evangelho do Espírito: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele torna a falar nesse sentido: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, no mundo de aflições. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Então não é a paz do mundo, é a paz interior que flui por meio do Espírito no mundo de aflições. Amém? Amém. Vamos louvar um pouco mais? José, vai orando ao Senhor, vai pedindo, que nós somos exatamente como Nicodemos. E eu posso garantir para os irmãos que tudo que eu estou dizendo aqui ainda é extremamente pobre frente à realidade que o Senhor está nos ofertando, está nos oferecendo. Amém? Vai buscando aí no Senhor, vai pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda a conhecer a Tua paz, a paz que vem do Espírito. Eu não sei orar, quem sabe orar é o Espírito, e me ajude a orar até obter paz. É o Espírito que ajuda a orar, é o Espírito que traz a paz, e tudo isso nós obtemos do Senhor. Amém? Então nós temos meia hora ainda, vamos desfrutar da presença do Senhor, e vamos rogando ao Senhor que Ele nos traga entendimento. Amém.